Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Você que é minha amiga, meu amigo, você que está me conhecendo agora, nesse instante. Eu sou o Lula e você está no canal Lula Foco no Fato. E hoje nós iremos tratar de um assunto que eu acho que o Brasil inteiro está tratando e não podemos parar de falar sobre isso. Vou falar para você sobre um deputado federal da Paraíba, do meu estado, para a minha vergonha e tristeza. Um deputado que está querendo transformar o Brasil em um verdadeiro inferno político. Claro, iremos falar sobre este cidadão aqui, que muito provavelmente você já conhece, você já ouviu falar, pelo menos você acompanha as notícias aqui no canal e no YouTube e no Brasil de uma forma geral, né, pessoal? Hugo Mota, ele é um deputado federal pela Paraíba, como eu já disse, e hoje ele ocupa a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Como presidente da Câmara dos Deputados, ele tem alguns poderes. Eu não vou falar aqui sobre os deveres, mas dentre os poderes tem um que eles barganham demais com esse poder. É o poder de abrir um processo de impeachment. Pô, como assim, Lula? Pois é, você pode ter 1000 pedidos de impeachment e todos eles independe se são legítimos, se não são, se tem de fato um motivo justo, se não tem, se tem algum crime ali ou não tem, tanto faz. O que importa é a vontade do presidente da Câmara dos Deputados. Se ele quiser, ele abre um processo de impeachment. Se ele não quiser, ele não abre. E esse poder que se colocou nas mãos desse presidente da Câmara, a Constituição faz isso, é um poder que sobe a cabeça desse povo, essa gente, digamos assim. Hugo Mota não era ninguém até ser eleito presidente da Câmara. Agora a mosquinha do poder, do status, subiu a cabeça e ele começa a querer ser um dos grandes líderes do Brasil. Eu não vou falar aqui sobre a biografia de Hugo Mota, para ser bem honesto, eu não vou perder meu tempo. Mas quero dizer para vocês que eu, sendo da Paraíba, eu não sabia quem ele era. Basicamente isso. Bom, vamos lá. E qual é o problema com o Hugo Mota? Por que que ele está querendo transformar o Brasil em um verdadeiro inferno? O inferno existe, um Alcolumbre e Hugo Mota. Como já dizia aqui há algum tempo atrás um inscrito do canal, o Everaldo, se não me engano o nome dele, ele fala: "Não confio no Hugo Mota", e ele estava certíssimo. Não dá, de verdade, para confiar em Hugo Mota, Centrão. Por falar em Centrão, vamos ouvir essa musiquinha aqui, que não perdeu o seu valor, olha só. A musiquinha pra começar. Esse som em cima do centrão é. Se grita, pega centrão. Não pica homem, então. Pois é, pessoal, se gritar pegar Centrão, porque eh, esse tom pejorativo e negativo do Centrão? Porque o Centrão é o sanguessuga. Sabe aquele bichinho que dá a natureza, que é o sanguessuga, que ele vai e sangue suga o seu sangue, né? O Centrão é isso. O Centrão é o seguinte, ele não é de extremos, não é extrema direita, apesar de ser direita, o Centrão é direita, mas não é extremo, não é radical, e nem é esquerda. Então ele fica ali só esperando o momento de agir. Ganhou o governo de direita, ele se junta ao governo de direita se e somente se tiver algum retorno. Esse retorno pode ser em emendas, pode ser em cargos, pode ser em apoio, mas desde que tenha um apoio, né, um retorno. Mas o governo de esquerda ganhou, ele se junta ao governo de esquerda para fazer um apoio, mas desde que tenha também um retorno. Por isso, este lema, né, "se gritar, pega centrão". Não fica um, meu irmão. E é verdade, tenho que falar que é verdade. O Hugo Mota, que é centrão, ele tem trabalhado juntamente com este centrão, com essa ideia de centro,
que é para perturbar o governo. Vou falar aqui apenas alguns pontos, tá? Não vamos demorar muito hoje não. Mas Hugo Mota se elegeu com apoio tanto do PL, o partido do Bolsonaro, como do PT, o partido do presidente Lula. Ambos os partidos apoiaram Hugo Mota para ele ser eleito o presidente da Câmara. Ele fez promessas para um e promessas para outro. E no final das contas ele se queimou com os dois, porque a direita, a extrema-direita, queria que ele votasse, que ele colocasse em pauta a anistia, e me parece que ele, por enquanto, eh, sepultou esse projeto da anistia. E com o governo Lula, ele vinha trabalhando direitinho, pautando as pautas do governo, mas de uns dias para cá, dos tempos para cá, ele resolveu se revoltar. Há quem diga que tem a ver com as emendas parlamentares que o Flávio Dino, lá no STF, tem bloqueado. E ele queria que o governo Lula intervisse para liberar as emendas. E como é interessante, eu tenho visto bolsonaristas da Igreja Bolsonarista Messiânica 2025 apoiando Hugo Mota, apoiando o orçamento secreto, que os deputados gastem dinheiro sem dizer para onde vai e o em que foi utilizado. Nós vimos agora há pouco uma reportagem de um deputado federal, se não me engano, pastor, conhecido aí na mídia, que enviou uns milhões de reais para uma prefeitura e a prefeitura calçou ou asfaltou as ruas de um condomínio de luxo particular onde mora o deputado. Então é isso aí o que o Centrão quer: pegar o dinheiro do povo e utilizar para benefício próprio. O deputado, em sua defesa, disse que não sabia quais seriam as ruas que a prefeitura iria utilizar o dinheiro, mas imagine aí com que situação: o deputado passa dinheiro para a prefeitura vai e calça as ruas do condomínio onde ele mora. Só coincidência, pessoal. E o Hugo Mota, ele atrapalha o governo colocando a Câmara para votar um projeto para derrubar o IOF, que o governo tinha alterado. Hugo Mota votando para aumentar o número de deputados federais, e tem bolsonarista aplaudindo, porque quer mais deputados, porque quer gastar mais. Por quê? Quanto mais gastança para eles, eles entendem que é pior para o governo Lula. Eles entendem isso. O Hugo Mota também aceitou e pautou uma votação onde eles, os deputados, aprovaram um projeto, derrubaram o veto do presidente Lula e aprovaram um projeto para que, dentre outras coisas, tivéssemos aumento na conta de energia. Então, Hugo Mota, sem contar o fato de que Hugo Mota pautou em regime de urgência a votação lá do Alexandre Ramagem para anistiar todo mundo, todo mundo. A galera que estava lá quebrando Brasília, a galera que chamou os generais para dar o golpe, a galera que planejou matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes para anistiar e perdoar todo mundo. Então, Hugo Mota, de fato, não é uma pessoa confiável, nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje ele está trabalhando para detonar o governo Lula. Porque isso, pessoal, não é de hoje, não. Preste bastante atenção. Na história do Brasil, isso já se repetiu várias vezes. Vou falar para você de forma rápida sobre Getúlio Vargas. Há quem goste, há quem não goste. Mas Getúlio Vargas foi vítima de uma pressão e de uma grande mentira lá pelos anos 51 a 56, se não me engano. Deixa eu ver aqui a data aproximada. E tinha um camarada lá chamado Lacerda, como é o nome dele? Deixa eu ver aqui, pessoal. Jornalista, político e dono do jornal Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda. Esse Carlos Lacerda tinha bastante influência no governo Getúlio Vargas. Ele era oposição. Para ele, ele fazia de tudo para que o povo odiasse o governo. Ah, e isso culminou com o quê? Culminou com o suicídio de Vargas, né?
E Vargas não pôde ser mais candidato. Se for, não pode vencer. Segundo Lacerda, Vargas não pode ser candidato. Se for, não pode vencer. Se vencer, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Esta frase aqui, que eu vou colocar aqui para você, olha só. Nós vamos finalizar o vídeo de hoje com esta frase aqui de Carlos Lacerda. Vargas não pode ser candidato. Se for, não pode vencer. Se vencer, não pode tomar posse. E se tomar posse, não pode governar. É isso que o Centrão e a extrema-direita têm feito com o governo Lula. Porém, o governo Lula não é nenhum menino, não é nenhum inocente. O governo Lula sabe trabalhar. E não tenha dúvidas de que, apesar das raposas, apesar dessa imagem que você está vendo aí, o governo Lula vai continuar trabalhando. Tivemos recorde de emprego, inflação baixa, o emprego em alta, o poder econômico aumentando do povo brasileiro. E no final das contas, este cidadão aqui vai se queimar sozinho, assim como se queimaram vários outros presidentes da Câmara dos Deputados. Convido você a pesquisar um pouco mais sobre ele. Ele, para mim, hoje é um dos cânceres, desculpa a expressão, né, ou um dos obstáculos, um dos maiores problemas que o Brasil pode enfrentar. Não baixe a guarda, compartilhe este vídeo, fale para todo mundo o quanto o deputado Hugo Mota, para minha tristeza e vergonha, paraibano, tem feito de ruim e de mal ao povo brasileiro. Tem feito de tudo para atrapalhar o governo e, atrapalhando o governo, atrapalha você que está aí nos assistindo. Deixa um abraço a todos. Você está no canal Lula, Foco no Fato. Eu sou o Lula. E você, por favor, se você gosta do nosso conteúdo, compartilha, deixa o seu like e também o seu comentário. E diga para mim o que você está achando do trabalho, das ações e dos gestos do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Um abraço, pessoal. Saudações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.